O trabalho que me proponho fazer nessa tarde, desde já boa tarde a todos, nesta tarde de domingo, é uma encomenda, no fundo, de um ex-aluno meu, Lucas, lá de Bragança, em que ele me convidou a refletir sobre o filósofo Roger Scruton. Eu vou ler aqui um resumo da biografia deste filósofo. Filósofo britânico, nascido em 1944, Roger Scruton é também jornalista, professor, escritor e compositor. Autor de mais de 30 livros amplamente traduzidos, e é um dos mais brilhantes e polêmicos pensadores da atualidade. Os seus textos são muitíssimos abrangentes, abarcando temas como a filosofia, o sexo, a política, a estética, a caça ou a arquitetura, para além de diversas distinções acadêmicas. Roger Scruton, ele já no prefácio do seu livro diz onde está os seus pés do ponto de vista daquilo que ele se propõe pensar. Ele diz: a minha abordagem é filosófica, e as obras dos filósofos são as principais fontes da minha argumentação. E ele diz mais adiante, comentando o seu livro sobre a beleza: o escopo deste livro é desenvolver uma argumentação concebida para introduzir um problema filosófico e encorajá-los a si, leitor, a responder. Sabiamente, o filósofo se coloca e nos coloca que, mais do que tudo, o seu trabalho é filosófico. Ele mesmo diz em um documentário bastante interessante, que traduzido é Por que a Beleza Importa. Ele mesmo diz neste documentário: meu trabalho é fazer perguntas sobre a beleza. E neste nosso momento aqui de reflexão, de resenha, como pediu o Lucas, professor, faça uma resenha sobre Roger Scruton, é também levantar e travar questões, principalmente entre o pensamento de Roger Scruton, que é um pensamento contemporâneo, com outros pensamentos contemporâneos, principalmente com Duchamp, o artista Marcel Duchamp. E o pensamento ou a estética, ele que é um esteta, Roger Scruton, passeia principalmente por duas áreas que muito é querida a Roger Scruton: é a música e a arquitetura. E dentro desse universo da música, da arquitetura e da estética, ele faz a seguinte pergunta: por que a beleza importa? E questiona toda a produção estética, reflexiva e, vamos dizer assim, prática, a arte mesmo em si, feita, as obras de arte, sobre a importância da beleza e esta arte produzida para quebrar tabus. E uma outra proposta filosófica, um outro postulado, pressuposto teórico de Scruton é clareza nas questões para encaixar na vida. Essa relação da arte e da beleza com a vida. Qual a importância da beleza na existência humana? Ele chega a afirmar que perder o sentido da beleza é perder, no fundo, também um pouco o sentido da vida. Virar as costas para a beleza
é um gesto de alienação. Isso aqui são todas ideias, pontos luminosos do pensamento de Roger Scruton. Essa concepção do homem e da mulher que buscam a beleza numa dimensão universal é muito presente na obra deste filósofo. A beleza não é apenas uma busca subjetiva. A beleza não é apenas um intimismo subjetivo. Aqui se assemelha ao pensamento de Hegel, a estética de Hegel. A beleza como busca do espírito absoluto, a busca de uma universalidade. A beleza, também, isso aqui eu vou fazer um pensamento, a análise, como se fosse um mosaico do pensamento de Roger Scruton. A beleza, a obra de arte como remédio para o caos e o sofrimento. A beleza nos traz consolação na tristeza. Boécio escreveu sobre a consolação, sobre a filosofia e se a filosofia trouxe consolação. Roger Scruton acredita que a busca da beleza consola o homem e a mulher na tristeza do mundo, principalmente das grandes questões do mundo contemporâneo, do mundo pós-moderno, do mundo caótico, do mundo que aparentemente é desprovido de sentido. A beleza seria remédio. E dessa reflexão nasce uma feroz crítica a Marcel Duchamp. Quem foi este artista? Eu já havia feito uma pesquisa deles anteriormente, mas retornei a pesquisa. Marcel Duchamp, vou mostrar aqui a foto dele para vocês. Esse aqui. Nascido em 1887, falecido em 1968, foi um artista que questionava a arte tradicional, por isso suas obras tinham características contestadoras e punham à prova a critérios que definiam o que era e o que não era considerado arte pela academia. Duchamp também foi um dos primeiros artistas a propor que a habilidade técnica não devia ser o único fator a ser considerado ao avaliar uma obra de arte, mas que a ideia e a proposta do artista também deveriam ser levadas em conta. Então, essa perspectiva da arte contestadora, a arte como tendo como fundamento último uma ideia. Toda arte é uma ideia, mais do que a técnica, a ideia. E é justamente essa a crítica de Scruton a Marcel Duchamp, este dadaísta, corrente artística que ele faz parte. Outros chamam de surrealista. A famosa obra que foi apresentada por Marcel Duchamp foi a famosa Fonte. Né? Isso aqui. E o que diz sobre esta obra? Essa chamada handmaiden, ou produto pronto, obra pronta, um objeto, por exemplo, que nesse caso aqui é um mictório, que é usado no cotidiano, no salão de arte, ele tem a sua posição invertida e sua estrutura assinada, né? R. Muth.
que é no fundo uma crítica, né, que ele tenta fazer, e que para a obra basta uma assinatura em qualquer coisa, basta deslocar o local da vida cotidiana para um salão de arte, para a exposição, pode virar arte. E é justamente a essa realidade de arte que a crítica de Scruton. Aqui diz: reconheça que o objeto é um mictório, e se não tiverem conhecimento prévio sobre o trabalho do Champ, pode surgir dúvidas a respeito de como ele teria sido produzido. Pode-se perguntar se o artista fez uma escultura à mão que representa um mictório, por exemplo. O fato de um trabalho se tratar de um handmade, ou seja, utilizar um objeto pronto em sua apresentação, já pode ser um primeiro elemento para a discussão. Voltando para Roger Scruton, ele considera esse tipo de arte do Champ uma zombaria à arte. A arte, para Scruton, ela é uma elevação do homem e da mulher, é para elevar. Não é um culto ao feio, mas um culto ao belo. E essa tentativa dessa arte contemporânea de choque, de chocar, não é um ato sagrado, um ato espiritual do ponto de vista estético e do ponto de vista da compreensão de Roger Scruton. E essa fundamentação desta arte de Duchamp, de que basta a ideia para fundamentar a obra de arte, ou que a arte não necessita tanto da técnica, mas da ideia que tem por trás, diz Scruton: a ideia pode ser importante, mas não se apropriar da arte. Qualquer um assim pode ser artista e qualquer coisa pode se tornar obra de arte. Em uma entrevista, Duchamp afirma mesmo: o que ele quer é o descrédito dessa arte tradicional, se livrar dessa compreensão de arte, assim como da religião, tradicionalmente de cultura judaico-cristã do Ocidente. Uma entrevista que ele deu na BBC de Londres. Então, a arte em Scruton tem essa experiência do êxtase diante do que é belo. A contraposição desta compreensão é a compreensão, por exemplo, de Duchamp, que diz: a arte para entender o mundo em que vivemos. Roger Scruton diz: não, a arte é uma elevação espiritual. Algo não é obra de arte porque mostra a realidade. E existe em tudo isso um julgamento. Um julgamento. A arte não se discute, diz que é um princípio. O gosto não se discute, é um princípio. Mas Scruton acredita que existe um bom e um mau gosto. Ainda que essa seja uma questão que não possa ser levantada, ou uma gradação daquilo que é mais belo e menos belo, que nos remete a toda a concepção estética clássica e medieval. Essa não crença na beleza universal
essa perda desse critério estético, ele diz que é por conta da semente do desejo irracional, da busca do prazer acima de tudo. E esse desejo irracional comprometeria essa verdadeira e autêntica apreciação estética. A arte, para Scruton, é igual à criatividade. Não é algo solto. E existe a pergunta de Scruton: qual a utilidade da arte? E qual é a sua inutilidade? A beleza tem um valor. E existe uma relação entre beleza e valor. A busca da sociedade contemporânea pela utilidade gera, no fundo, uma inutilidade. Ele cita o exemplo da arquitetura moderna. Arquitetura para morar, né? Arquitetura para morar. É tirado os aspectos da busca da beleza e da contemplação estética, e no lugar se apresenta a utilidade. Tem aqui uma gravura que eu posso mostrar para vocês, que levanta muito bem essa questão. Escultura, só um momentinho. A geometria para morar, né? Então, assim, a questão, diz Scruton, falando da arquitetura, que a maioria das construções arquitetônicas modernas, que foram criadas com o único objetivo da inutilidade, foram abandonadas, foram pichadas, sujas, não pela pichação, mas sujas mesmo por moradores de ruas, invadidas, abandonadas em vários pontos do mundo, ele diz. Porque era feio, e ninguém quer habitar no que é feio, no fundo. Existiria assim, dentro do inconsciente, ele não usa essa categoria que eu estou usando, da humanidade, a busca pelo belo. E essa busca da utilidade, acima de tudo, em detrimento ao que é belo, é, no fundo, a busca pela inutilidade. Porque a utilidade da beleza está justamente na realização humana, que são necessárias ainda mais 3 elementos. O pensamento de Scruton tem base tomista, de Santo Tomás de Aquino. Vou mostrar aqui para vocês e vou ler onde ele trata dessa questão. No primeiro capítulo, no tópico que fala sobre o verdadeiro, o bom e o belo, há sobre a beleza uma ideia atraente que remonta a Platão e a Plotino e que por diversas vias se incorporou no pensamento teológico cristão. De acordo com esta ideia, a beleza é um valor último, algo que procuramos por si mesmo e cuja procura não tem de ser justificada por razão interior. Ou seja, não é a utilidade, não é nada mais a não ser a busca em si mesmo da beleza. Deste modo, a beleza deve comparar-se à verdade e à bondade. Aqui entra a questão dos transcendentais, que é de base tomista, que quando buscamos a beleza, buscamos a verdade e a bondade. Que a procura de uma é sempre a procura da outra. Ele diz, na página 17 do seu livro sobre o que é a beleza,
A visão de São Tomás merece referência, pois ela toca numa dificuldade profunda da filosofia da beleza, a questão dos transcendentais. E essa questão é bastante interessante. Na Suma Teológica, na parte 1, da questão 39, e do ponto 8, trata da questão da beleza e sobre a beleza. O ser como harmonia da unidade, da verdade e da bondade. Isso aqui é bastante interessante, essa discussão conceitual. Quando se fala em beleza, seria uma ontologia. Quando se fala em belo, seria o que é ôntico, o que é o particular. E existe, na verdade, na unidade e na bondade, uma relação. Dentro do que é a unidade da estética atomista, que é um dos fundamentos de Roger Scruton, ela corresponde à integridade. E o que seria essa integridade? A unidade é a indivisão, a não oposição, a positividade, a identidade. E integridade significa justamente completude, perfeição, solidez e plenitude. Para falar nos termos da dupla negação, a integridade é a ausência de lacunas, de defectibilidade, de imperfeições, de vazios. E é tudo que a arte contemporânea nos mostra. Eu não julgo aqui se é um bem ou um mal. Eu digo que a arte contemporânea fala de vazios, de vácuos, de imperfeições, de caos. E é justamente o contrário do ponto de vista tomista e também de Roger Scruton, que é a unidade relacionada com a integridade, que é justamente essa ausência de lacunas, de imperfeições, da busca do que é o perfeito, do belo. E um outro ponto interessante é a questão da bondade, um outro transcendental, que tem relação com o conceito de proporção, que foi muito pensado e refletido e era um dos fundamentos da estética medieval. A bondade, de fato, é a atualização da volição como identidade entre vontade e volibilidade, autoposse, permanência, beatitude, gozo. A bondade é, pois, a proporção do ser consigo mesmo, do equilíbrio, da total medida, da consonância. E se nós analisarmos a arte contemporânea, é justamente uma outra proposta. Essa beatitude, este gozo, se dá diante do caos. A proporção é a desproporção. E justamente, enquanto essa estética atomista e de Scruton provoca e nos quer falar da proporção, o pensamento, por exemplo, de Duchamp, fala da dissonância, da discordância, da inconveniência, do que mostrar o feio, por exemplo, ou aquilo que é justamente a contraposição, a busca dessa proporção, desta bondade do ponto de vista tomista. E uma outra questão é a questão da verdade, esse outro transcendental, que tem relação com o conceito de claridade. A verdade
e a claridade. Claridade significa justamente esplendor, luminosidade, fulgor, evidência da forma, a clareza da figura. A arte contemporânea, a proposta dela nem sempre, não por uma questão moral, mas é justamente essa. Nem tudo é tão claro, tão óbvio, que é justamente o contrário desse paradigma estético de Tomás e de Scruton. Vou mostrar para vocês aqui uma tela, que pode nos remeter essa questão do não facilmente compreensível. Por exemplo, essa tela aqui. Posso mostrar outro. Essa aqui, né? De artistas contemporâneos, como por exemplo Pollock. E no fundo são isso que é a busca da perfeição e da figura, da claridade da figura, buscada por uma estética tomista, e a estética que, por sua vez, segue Scruton, é uma outra, né? É da arte a partir da proporção. Existe um clássico, né? Na arte, por exemplo, Davi, de Michelangelo. Né? Para falar da proporção do corpo do homem nessa escultura, nesta famosa escultura. Infelizmente eu tinha uma cópia que quebrou e eu tive que fazer uma colagem e ficou tão feia. Vou mostrar uma outra tela que pode nos sugerir essa perspectiva tomista e de Scruton. Essa de Perugino, Pietro Vanucci, o dito Perugino, A Fortaleza e a Temperança. Essa aqui. Vejam só a forma. Interessante essa de Rafael Sanzio. Se os esponsais da Virgem, Rafael de Sanzio, se você bem observa a estrutura da tela, da pintura, né? A simetria que existe. E isso tudo nos fala e nos remete aqui a compreensões de arte que muitas vezes foi o parâmetro de arte que ficou, né? Foi o parâmetro de arte que ficou, e a questão é que não são discutidas, né? As pessoas geralmente dizem: o que é isso, essas tintas? São perspectivas diferentes de arte. E que Scruton, sendo considerado um filósofo conservador, ele associa ainda a arte, a estética, a questões, por exemplo, da moral. Ele cita na sua obra, na página 16, sobre o que é a beleza, uma questão interessante.
Citando Píndaro, ele fala: a beleza que confere aceitação aos mitos torna o incrível credível. Aí ele continua: um homem atraído por uma mulher pode ser tentado a fechar os olhos aos vícios desta. E neste caso, a beleza é inimiga da bondade. Falando da relação bondade, verdade e beleza, né? Ele cita um exemplo de uma obra chamada Menon Lescaut, que descreve a ruína moral de Chavelier por causa da bela Menon. Partimos do princípio de que a bondade e a verdade nunca competem e que a procura de uma é sempre compatível com a busca de outra, ou seja, a busca da beleza não é apenas uma experiência dionisíaca na concepção de Scruton. Falando de Dionísio, já que já estou numa perspectiva de Nietzsche, a busca, mas até em Nietzsche existe o contraponto do Dionísio, né? O Dionísio e o Apolo. Mas eu digo do aspecto dionisíaco como descomedimento, a busca do prazer e do deleite. A beleza também na estética de Scruton é ligada a uma virtude, a vida virtuosa. É um autor que eu já li anteriormente, mas não com afinco. Mas para mim também foi uma redescoberta, ainda que inicial deste autor, que é um convite a pensá-lo. Eu vou continuar fazendo as leituras. Esta resenha aqui, como diz o Lucas, é apenas para introduzir a questão, que é necessário um aprofundamento tanto meu quanto de vocês. Mas desde já eu agradeço ao convite do Lucas. Me perdoe qualquer deslize, porque os conceitos não são tão assim fáceis de uni-los, de tratá-los, porque são tênues. Exige uma atenção muito grande. Mas desde já, boa noite, fiquem bem e até a próxima. Obrigado aí, Lucas, um abraço a Bragança.